Olá, tudo bem? Vamos dar aí continuidade à nossa leitura bíblica do livro de Eclesiastes, falando um pouquinho mais sobre a sabedoria, sobre o nosso comportamento para a nossa vida cotidiana, sobre não correr atrás do vento, sobre as crises que sobrevêm sobre nós e sobre aquilo que realmente é importante, que é a nossa conexão com Deus, que é o nosso desprendimento a muitas coisas e que possamos estar realmente dando valor àquilo que é necessário, que a gente possa aproveitar com intensidade os nossos dias e que possamos aprender com conselhos daquele que recebeu de Deus sabedoria. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12. Lembre-se do teu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecerem fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Aqui a gente vê Salomão fazendo uma comparação, de como é importante para o jovem dar atenção a esse momento mesmo de energia, de furor, de não medo das coisas, de muitas vezes ter disposição, porque vão chegar dias em que as coisas vão ser mais difíceis, que como ele cita, vai ter dias em que você vai acordar com os pássaros. Talvez você olha para um jovem, para um adolescente, eu lembro muito dos meus meninos, como eles dormiam com facilidade, meu Deus do céu, às vezes a gente fazia viagens pelo deserto e dormia em cabanas ou até mesmo ao relento mesmo, colocava só aquele tapete, de plástico que é feito tipo, é como se fosse costurado, vários pedacinhos de plástico que chama nat, na África. Então esses tapetes são usados como cama no deserto. Então muitas vezes a gente viajou e até a gente levava uma ou duas cabanas, barracas de acampamento, mas tão quente que a gente não tinha condições. Então a gente guardava ali alimento, coisas que eram importantes, e a gente dormia em cima desse tapetão. E eu lembro algumas vezes que a gente passou por tempestade de areia e teve menino meu que não acordou. Tão pesado era o sono dele, Então assim, é impressionante como o adolescente, o jovem, ele dorme mais pesado. E quanto mais a gente começa a envelhecer, a gente fica com um sono mais leve, Eu vejo comigo. Quando eu era adolescente, gente, eu dormia até talvez às vezes altas horas e não doía as costas. Hoje, se eu ficar um pouquinho mais na cama, já começa a doer as costas, depois me dá dor de cabeça. Enfim, tem um horário ali que eu preciso acordar. Às vezes é um barulho, na rua, um barulho de um vizinho, enfim, um barulho na onde você está, ou alguém que levanta, o marido que levanta da cama, vai no banheiro e já te acorda. Então, assim, são essas as diferenças, A gente vai ficando mais velhos e a gente vai realmente passando aí por mudanças e as coisas talvez fiquem, sim, bem mais difíceis. Quando a gente pensa também, naquilo que a gente come, quando a gente é novo, pode comer qualquer porcaria. A gente vai ficando mais velho, a gente perde, desculpe até dizer, a gente perde esse prazer, porque quando eu como, por exemplo, algumas coisas, meu estômago já não aguenta mais,
entende? Então a gente precisa dar valor para cada tempo, né, cada momento da nossa vida. E aqui o Salomão, ele está deixando isso muito claro. Então, vamos ler agora o versículo 6 de Eclesiastes 12. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Então, que você possa saber que um dia vai chegar para todo mundo, né? A morte, ela vem sim. Então você toma muito cuidado com a maneira que você tem tratado os mais velhos, principalmente aqueles que convivem com você, que às vezes o mais jovem não tem paciência, né? Não gosta de ouvir, acha que é desnecessário o que eles falam, às vezes é um conselho, às vezes é uma experiência. Tenha sabedoria, amor, para poder ouvi-los, porque vai chegar um dia que eles se vão, e aí? Aí talvez você vai se arrepender de ter não tido paciência, ou de ter não escutado os conselhos ou valorizado a presença dessa pessoa. Então um dia o pó volta à terra, né? Nós fomos feitos de pó, de onde veio o espírito volte a Deus, porque foi Deus que nos deu espírito. Versículo 8, tudo sem sentido, diz o mestre. Não faz sentido algum. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao seu povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Vamos aprender com aquele que é sábio, que recebeu a sabedoria de Deus, a encontrar palavras certas. Como é difícil encontrar palavras certas muitas vezes. Quantas vezes nós não somos compreendidos ou falamos o que não deveria? Que a gente possa pedir essa sabedoria para Deus. Senhor, me dê palavra certa no momento certo, para que eu possa ser compreendido, para que eu possa ser compreendida, e me dê ouvidos também para compreender o meu próximo. Que a gente possa também falar e ensinar aquilo que é reto e verdadeiro, porque essas coisas ficam e permanecem para sempre. Os nossos filhos, isso é um legado. Ensinar retidão e verdade para os nossos filhos, para as pessoas que nós temos condição de influenciar de alguma forma. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Aquilo que é verdade não precisa de explicação. Aquilo que é verdade não precisa de acréscimo. A verdade basta. Então é importante andarmos na verdade, praticarmos a verdade e falarmos da verdade. Versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão de todo o livro de Eclesiastes aí. A gente passou esses 12 dias. Se você não participou de alguma forma desse momento de leitura, de meditação, né, que é uma leitura e falando mesmo que vem ao coração, uma coisa muito simples, muito cotidiana. Depois eu te convido, tá no YouTube e também tá aqui. Pode entrar aí, se você quiser, e deixa teu comentário, acrescenta coisas que possam nos edificar, né, as pessoas que estão ali participando. Então, a conclusão de Salomão: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Você quer ter uma vida plena? Você quer viver o essencial de Deus na tua vida? Comece temendo Ele. Isso vai mudar muito a maneira que você olha para o mundo, a maneira que você trata as pessoas, aquilo que você fala e aquilo que você permite que permaneça no teu pensamento. E obedeça aos mandamentos. Quer conhecer mais sobre os mandamentos de Jesus? Medita bastante em Mateus 5, 6 e 7. Ali tem muita coisa do que ele disse e de que é mandamento para a nossa vida. São regras para que a gente possa viver de uma forma melhor, para o nosso relacionamento com ele e para o nosso relacionamento com o nosso próximo. E o último versículo do livro de Eclesiastes, com tanta sabedoria que Deus permitiu através de Salomão que fosse compartilhado para nós.
pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Está lá em Lucas 12:2. Queridos, tudo, nada vai ficar escondido. Então Deus trará julgamento tudo aquilo que você faz. Sabe quando a gente tem, às vezes, eu estou falando a gente porque eu me coloco também nisso, momentos que a gente fala, pensa, sente, age de alguma forma que nós não deveríamos agir? São essas coisas mesmo. Aquilo que todo mundo vê talvez pareça ser muito bonito, mas aquilo lá no escondido, lá no teu íntimo, como você sente, como você pensa, as coisas que você deseja que acontecesse, muitas vezes totalmente fora do padrão de Deus. Ali você está sem máscara, você está sem filtro nenhum. E essas coisas estão sendo vistas por aquele que é justo e fiel, por aquele que está analisando o nosso coração, o íntimo e o interior. Então vamos parar de viver uma vida de aparência, vamos parar de viver uma vida para agradar aos outros, e uma vida, quando a gente olha no espelho a gente nem se aguenta. Que a gente possa viver uma vida real, transparente, que eu possa ser uma Giovana, aqui, na minha casa, nas viagens, na África, por onde eu caminhar. Eu quero essa vida para mim. Eu quero uma vida de integridade, de errar e poder assumir os meus erros, ter responsabilidade daquilo que eu fiz. Poder dizer, errei, me perdoa. Ou errei, não sabia. Ou não consegui me controlar. Senhor, preciso que o Senhor me mude, preciso que o Senhor me ajude. Que a gente possa viver na verdade, que a gente possa ser sincero. Quer as pessoas amem ou não amem. Quer a gente seja aceito ou não. Que essa seja uma realidade na tua vida, assim como na minha. O Senhor nos abençoe por esse período assim tão gostoso que eu tive aqui de meditação, de poder compartilhar um pouco do meu devocional. E sabe como é que eu faço? Essas palavras aqui, o que está escrito, que eu estou comentando, eu fico pensando nelas no resto dos meus dias. E a gente é exposto a inúmeras situações. Eu não sei vocês, mas eu sou. Todo dia. Às vezes é uma mensagem, às vezes é quando eu saio, às vezes é com a Alexandra, às vezes é com as crianças, com os meninos, às vezes é via WhatsApp, enfim. Às vezes é alguém que fez uma crítica aí online que você não queria ouvir, enfim, são tantas coisas. No caminho, no trânsito, em todo lugar. A gente passa por inúmeras situações. E tudo que está escrito aqui são coisas para o nosso cotidiano. Então, quando a gente lê e faz esse tipo de meditação que eu estou propondo aqui, a gente começa, quando a gente vive alguma situação, a gente começa a lembrar, poxa, tá escrito isso, é melhor que eu aja assim. Isso daí é correr atrás do vento, não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo explicando se Deus me conhece, e assim vai. A gente começa a mudar as nossas atitudes, e a proposta é mudança aqui, agora, dentro de mim, para que o meu exterior possa refletir aquilo que está dentro, e assim eu posso tocar a vida de outras pessoas também. Que Deus nos abençoe, boa semana aí, que o Senhor possa nos ajudar. E amanhã tem mais.